Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora o prosseguimento da nossa aula sobre revestimentos, beleza? Essa vai ser a segunda parte. Na primeira parte, eu troquei uma ideia com vocês a respeito dos tipos de substrato, né? A questão da laje nível zero, do contrapiso, né? E do reboco, né? Que a gente pode ter as etapas de chapisco, emboço, quando a gente tiver o assentamento de uma peça cerâmica, ou chapisco, emboço e um acabamento. Esse daí é para receber pintura, beleza? Nós falamos um bocado sobre as peças assentadas no substrato, pode ser piso cerâmico, piso vinílico laminado, madeira, pedras naturais, placas cimentícias, tá? E agora eu vou começar a falar com vocês sobre os pisos que são executados em loco. Tá? Esse piso não chega à obra como piso, é claro que chega o material, né, mas não o piso em si, tá? E ele é moldado em loco. Vou falar um bocado sobre os pisos elevados, sobre os revestimentos de parede, né, que a gente vai ter as pinturas, né, a cerâmica de parede, o gesso sarrafiado, né, em parede, pedras naturais e outros, como papel de parede, painel 3D, por aí vai. E falar um pouco sobre revestimento de teto, onde a gente vai ter reboco, né, com a pintura. A gente pode ter também o gesso sarrafiado e alguns tipos de forro, tá? No caso de forro aqui eu vou destrinchar forro gesso, PVC, madeira, tal. Lembrando que os forros têm a grande vantagem que eles são rebaixados, tá? Escondem instalações, tal. Escondem outras coisas, elementos estruturais que a gente não quer que seja visto. E quando é feito um forro, você dispensa qualquer tipo de revestimento colado à face inferior daquela laje. Por exemplo, um reboco, uma pintura, um gesso sarrafiado, uma pintura, tal. Beleza? Bom, isso é o que nós vamos trocar uma ideia aqui agora. Como eu sempre digo para vocês, os produtos, as marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 20 de junho a 4 de julho de 2021, caso não informado. Beleza? Aqui, ó, a gente, dentro dos pisos executados em loco, a gente vai começar vendo aqui um piso epóxi ou poliuretano. Tá? Comercialmente é chamado de porcelanato líquido, mas quimicamente esse piso não tem rigorosamente nada a ver com porcelanato, beleza? E tendo esse substrato nivelado, né, tem o lançamento de uma mistura, igual vocês veem aqui, essa mistura ela é autonivelante. Tá? Pode ser aplicado com alguma variação de altura, tá? Da ordem de 3 milímetros. Você até pode reparar aqui que mesmo sendo autonivelante, é claro que nosso amigo precisa aqui fazer um espalhamento dela, tá? Esse espalhamento é feito com um rolo, fura-bolhas e com um rodo, e esse rodo que determina a altura, tá? É um rodo dentado para determinar a altura do piso a ser aplicado, beleza? Isso eu até explico bem lá no material sobre impermeabilizações. A aplicação desse material é próxima à aplicação das membranas, tá? E quimicamente aqui esse material é próximo também ao material da membrana. Tem alguma diferença ali em questão de textura, você não tem tanto compromisso com acabamento, com beleza igual você tem aqui no interior, e lá você tem um compromisso maior com adesão no substrato e impermeabilização. Mas basicamente são bases epóxi e poliuretano. Lá também a impermeabilização tem a poliureia, beleza? Então aqui você vê nossos amigos fazendo a aplicação do piso epóxi ou poliuretano. Agora eu vou falar um pouco do piso chamado granilite, tá? Tem gente que chama granilito e outros nomes próximos, mas acho que, digamos assim, o mais usado é granilite mesmo, certo? Peguei algumas imagens, eu extraí desse vídeo aqui, tá? E vou trocar uma ideia com vocês aí sobre isso. Você pode reparar aqui, ó, que no momento que vai ser fabricado, né, fundido esse piso de granilite, a gente já precisa de um substrato nivelado, tá? Esse substrato,
apesar dele ser nivelado, ele recomenda-se que ele tenha uma certa irregularidade no sentido de aspereza. Esse tem que ser áspero aqui dessa maneira. Disso aqui para menos áspero, tá? A gente sempre vê por aí. Não é recomendável você aplicar, né, o granilite num contrapiso, né, ou em uma laje, ou em um lastro que esteja muito liso, não. Beleza? Em primeiro lugar, é definida a paginação, tá? A paginação é definida pela colocação dessas réguas aqui, ó. Você vê que aqui nós já temos essas réguas, essa daqui passa direto, essas outras aqui, obviamente, tiveram que ser cerradas. Aqui a gente tem um encontro dessas duas, sendo que essa daqui passa direto, tá? Uma patologia desse piso essas réguas que não passam direto, que tem que se encontrar aqui para manter o nível, elas saírem do alinhamento uma da outra. Isso a gente vê direto por aí. A distribuição dessas réguas é feita em toda a área a ser trabalhada. Então aqui você vê uma paginação de uma área já maior. Essas aqui são as réguas, tá? Tem de várias cores, tal. A altura normalmente é 1 centímetro ou por volta disso 0,8, 1 centímetro, 1,2 centímetros, tá? São basicamente aqui essas reguinhas aqui, tá? E aí o que acontece? Depois de definida a paginação, igual você está vendo aqui, vai ser preparada a massa para jogar aí, beleza? Nessa massa são colocados as granilhas. Aí sim, tem muita gente que chama o piso. Ah, o piso é de granilha. Não. Granilha é esse produto aqui, mais ou menos desse tamanho mesmo, que você está vendo aqui na mão do rapaz, que ele vai ser colocado o quê? Vai ser feita uma massa com ele, né? Adicionado, além desse material, água e cimento. E esse material que vai ser o granilite, beleza? Você vê que aqui a gente tem uma granilha mais clara, tá? Aqui a gente tem uma granilha mais escura, tá? Pode ser, normalmente isso daí são resíduos da extração de granito, de mármore. Esse aqui dá a impressão de ser granito e esse daqui dá a impressão de ser mármore, beleza? Você vê aqui adicionando essa granilha mais clara, ele faz aquela massa, aqui você já vê que a massa está sendo colocada num carrinho, beleza? E no momento que essa massa é colocada naquelas áreas entre as réguas, né, dentro ali daquela região da paginação, ele tem um acabamento e ela fica assim mais ou menos igual vocês estão vendo nessa figura inferior direita aqui, ó. É que vai ter uma etapa de polimento. Primeiro tem um polimento com umas lixas mais grossas, tá? Você vê que nunca é um polimento manual. Aqui a gente tem uma politriz, essa politriz está trabalhando, tá? E ela vai tirando aquela camada superior da massa. E no momento que se remove essa camada superior, a gente tem essa aparência aqui. Então o que acontece? Nesse momento, a gente está com o material fundido, né? Foi feita toda a paginação, foi preparada a massa, lançado, deu acabamento, o material foi fundido, teve a primeira etapa de polimento. Ah, professor, acabou? Não, não acabou não. Porque no momento que você deu essa etapa de polimento aqui, tem que ter tem que lavar isso aqui com bastante energia. Você vê que isso aqui é uma enceradeira industrial, tá? Não é qualquer enceradeira que vai ser usada. E você vê que esse material aqui dessa enceradeira é lavado com detergente neutro, tal, nada especial. Mas para que ele é lavado? Para remover todo e qualquer resíduo desse primeiro polimento, desse polimento mais forte que tenha ficado aqui, para abrir os poros. É muito importante ter esses poros abertos. Por quê? Porque a última etapa vai ser exatamente a aplicação desse verniz aqui. E é muito interessante que esse verniz tenha uma excelente aderência nessa superfície, né, de granilite que foi construída. Ele adentre aos poros, tá? Para aumentar essa aderência o máximo possível e não tenha nenhuma partícula solta ali em cima. Por isso que tem essa lavagem aqui, beleza? Depois que aplicou esse verniz, tem que esperar 4 dias. Ele demora um pouco ali para secar, o objetivo é esse mesmo, ele não tem uma seca rápida e depois aí já libera ali para passar. Por experiência própria, em umas obras que eu já trabalhei, eu não recomendo de maneira nenhuma abrir mão dessa última etapa de aplicação de verniz, tá? Não fica legal. Se você não trabalhar no fechamento desses poros com verniz, eles vão absorver uma certa água com uma certa sujeira e não vai ficar legal não, entendeu?
Então essa etapa do verniz aqui é muito importante, beleza? Mantendo ainda no piso lá de granilite, você vê que são várias formas, inclusive formas curvas, igual vocês estão vendo aqui, ó, essa meia-lua que foi feita, é possível como que você vai colocar essas juntas, tá? Muitas vezes aparecem até formas diversas, letras, que a pessoa coloca ali o que? Um isopor. E aí a massa respeita aquele isopor, ela não é fundida ali naquele local. Quando a pessoa remove o isopor, claro que esse isopor vai ser perdido, né? Dá uma lixada nas laterais, aí preenche aquele trecho que o isopor deixou, entre aspas, vazio, com um granilite de uma cor diferente. Então pode aparecer letras, figuras, várias outras coisas aí, beleza? Ainda no granilite aqui, ó, algumas peças de granilite aí têm sido incorporadas na questão de decoração, inclusive algumas peças na vertical, igual vocês podem ver aqui. E aqui a gente tem um granilite que ele tem inserido nele algumas placas de pedra, você vê aqui de características diferentes, né? Rochas diferentes, tamanhos diferentes, tal, mas aí pode se montar esse mosaico que vocês estão vendo aqui, tá? Detalhe, isso não é porque colocou isso que dispensa as juntas. Você vê que as juntas estão aqui, aqui e tal, mas é outra maneira também de trabalhar com granilite, beleza? O granilite é um piso muito bom, muito resistente, bonito, ele dá muito valor, mas tem algumas particularidades. Ele é um piso extremamente rígido, tá? Se você for construir ele no primeiro pavimento, numa área maior, o lastro tem que ser armado, porque qualquer deformação que você tiver abaixo dele, ele vai gerar trincas, e essas trincas são complexas ali de arrumar, quase que tem que refazer o material ali naquele lado, não tem cola, não tem coisa que vai fechar aquilo ali adequadamente, fica muito feio, tá? Se for um granilite num pavimento que já tiver acima de uma laje, é muito bom ter ali uma consideração que não haja deformação nessa laje. Esse piso não aceita deformação, tá? Outros tipos podem aceitar um pouco mais de deformação. O granilite não, beleza? Um irmão do granilite aí, que hoje é bem famoso, tal, é o Fuljet. Aí você pode ver, ele é feito com os mesmos pedriscos ou pedriscos diferentes, tal, porém ele deixa uma superfície muito áspera. Aqui você vê, nós temos algumas placas de full jet e aqui nós temos um full jet que foi executado em loco numa área próxima a uma piscina, beleza? Essas placas elas podem ser assentadas tanto como revestimento horizontal e revestimento vertical, beleza? Quanto ao cimento queimado, né, todo mundo já deve ter visto alguma coisa por aí e tal, dá até um acabamento bem parecido ali com um concreto nível 0 polido, envernizado, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui do cimento queimado, tá? Em primeiro lugar, o nosso amigo aqui, ó, ele definiu os níveis, umas taliscas, igual você está vendo aqui. Ele fez umas mestras, né? Por exemplo, essa região aqui ele fez um corredor. Ele fez uma mestra de um lado, uma mestra do outro e lançou a massa aqui, tá? Aqui ele sarrafiou, mantendo um nível definido pelas mestras, e depois ele pega um pouco de cimento na mão aqui e vai jogando, tá? Essa é uma das particularidades aí do cimento queimado. Depois disso, ele vai trabalhando com acabamento, igual você está vendo aqui com a desempenadeira, faz um acabamento da melhor maneira possível, tá? E depois aqui tem a aplicação de um verniz, tá? Eu falo a mesma coisa do granilite, eu acho que não fica legal se não passar um verniz. Eu acho muito interessante essa última etapa de verniz. Muitas vezes por aí a gente vê as pessoas abrindo mão dessa etapa de verniz. O que acontece? Dali a 1 ano, 2 anos, você tem que, agora eu quero passar o verniz, mas não é tão simples. Você vai ter que fazer todo um lixamento daquela área de novo. Por quê? Você vai passar em verniz, você vai passar o verniz em cima daquele piso ali que já está todo sujo, encardido? Não, não tem como. Então, haja paciência para remover todos os móveis, fazer aquela lambuzeira de novo, dar aquele polimento para aí sim passar o verniz. Então, o recomendado é passar o verniz já de imediato. Beleza? Aqui também a gente tem um concreto nível 0 polido. É muito usado isso hoje em quadras, tá? Eu acho que é uma das principais aplicações dele, estacionamentos e várias outras coisas, tal, mas a grande vantagem de quadra é o seguinte: você faz ali um concreto nível 0, né?
deixa ele ali para dispensar qualquer necessidade de contrapiso ou o que seja, dá um polimento nele, tá? Trabalha-se com juntas frias normalmente, porque aqui você tem toda essa parte de concreto. Você vê aqui a execução dessas juntas frias, né, com uma serra. E depois, ou seja, se for o caso de uma quadra, aí já seria interessante a pintura, igual vocês estão vendo aqui. Se for o caso, uma aplicação arquitetônica ou de interesse da pessoa, pode passar também o verniz, tá? Mas, na maioria das vezes, quando a pessoa faz um concreto nível 0 polido para quadras esportivas, internas ou externas, aí o ideal é uma pintura mesmo, tá? Só que aí, nesse caso, já se recomenda uma pintura, né, à base poliuretano ou à base epóxi, tá? Normalmente, a base epóxi é para áreas internas, que a base epóxi, ela perde suas características em contato com os raios UV, e o poliuretano pode ser para áreas internas ou externas, beleza? Aqui, ó, eu vou falar com vocês também do piso elevado. São placas montadas, né, de maneira suspensa, né, acima das longarinas e acima desses suportes aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma área e essa área toda nós vamos colocar vários suportes desses. Você vê que cada suporte ele vai trabalhar suportando a quina de 4 placas. É uma aqui, uma aqui, uma aqui e a outra aqui. E cada placa é suportada por 4 suportes, beleza? Esses suportes, eles têm um controle ali de altura que você consegue trabalhar, um sistema meio que telescópico para você nivelar esse piso e tal, tá? Ele vai ter um revestimento, né? E tem uma placa aqui nele para suportar as cargas aqui desse piso, beleza? Aí o que acontece? Você vai ter toda aquela área livre por baixo, tá? Quando ocorre a aplicação desse piso, é basicamente atendendo a um objetivo de ter uma liberdade por baixo para a passagem de cabeamento de dados, de energia elétrica e por aí vai, beleza? Aqui a gente vê uma figura, você vê que aqui de baixo tem muitos cabos aí com a questão de dados, né, instalação elétrica, você vê os suportes aqui, ó, a gente vê 1, 2, 3, 4 suportes, tem outros ali também. Aqui a gente vê as placas que foram removidas, tá? E quando tem a remoção dessas placas, a pessoa tem um acesso muito fácil a esse emaranhado de fios e cabos aí que vocês estão vendo, beleza? É uma vantagem? Sim, é uma vantagem. Porém, é um piso que você não vai instalar onde você tem excesso de tráfego, tá? Uma sala tipo essa aqui de estudo, tá? Essa questão toda aí, tá? Aqui a gente vê um outro, né? Até uma fotografia de um sistema até talvez um pouco mais moderno, tá? Isso é muito usado em prédios, tá? Igual você está vendo aqui, ó, pelo tamanho desses pilares, por essa mureta lateral aqui. Isso daqui é um pavimento de um prédio que normalmente ele é alugado assim, todo aberto. Aí, dependendo do layout que a pessoa vai precisar, aí você tem a delimitação dos espaços, né? Ou por drywall, ou por divisórias, tá? E em determinados espaços aí você vai chegar ali com o que você vai precisar de rede de dados, energia elétrica, tal, e por aí vai. Nesse sentido, é muito interessante ter esse tipo de piso aqui, beleza? Você vê aqui que a gente tem as eletrocalhas, muito provavelmente essa é mais larga aqui é de energia elétrica, essa outra aqui que dá essa volta por cima são os cabos, tá? De dados, tal, essa questão toda, você vê que tem toda uma distribuição. Vale ressaltar que todas essas placas aqui, no momento que eu pegar e virar ela aqui, elas vão se fechar apoiando nessa lista, nesse alinhamento central de suportes aqui, beleza? Basicamente isso é o piso elevado. Voltando a essa figura que eu falei no vídeo 1, né, até o rapaz ele está colocando um piso vinílico autoportante acima de um piso elevado, tá? Agora eu volto na mesma figura, mas reparando o que? Esse piso elevado aqui, ó. Veja você aqui que a gente tem um piso elevado, ele não tem uma característica de ser usado como piso em si, tá? Dá a impressão que ele só tem essas placas para um suporte estrutural mesmo, tanto que inclusive elas são até presas no suporte aqui. Aqui embaixo tem um suporte, aqui tem outro, você vê que tem 4 furos,
E tem a opção de aplicar um outro piso acima desse aí, que aí você vai ter um piso na característica do interesse. Foi até aplicado um autoportante, porque para que esse autoportante seja removido, né, quando da necessidade de ter acesso a toda essa fiação que está aí de baixo. Beleza? Olha, agora falar um pouco de revestimento de paredes, né? Essa questão de pintura, textura, quando a gente tem um sistema de reboco e tal, toda essa parte aqui, ó, que vale a questão dos insumos, selador, fundo, solvente, thinner, massa corrida, tinta látex, tinta acrílica, os esmaltes, né? Tinta para gesso, as texturas, efeitos, vernizes. Aí eu falo um pouco até mais detalhado do epóxi, poliuretano, mas no caso de tintas, né? Óleo, cal, os insumos necessários, lixa, pincel, rolo, todo o sistema de execução, né, valendo em diluição, rendimento, pintura de paredes, tetos, pintura de gesso, metal, madeira, são pintados com os esmaltes, né, ou os vernizes, né, pisos industriais, tá, sistema de aplicação por pistola, até uma parte ali sobre pintura de estrutura metálica, eu já tenho um vídeo específico para isso, tá, não vou entrar em detalhe aqui não. Mas não deixa de ser um revestimento, tá? Digamos, pintura é uma aula ligada a essa parte aqui de revestimento também. Pois bem, quando a gente tem, eu já tinha falado com vocês vários detalhes da aplicação de cerâmica no piso. Aqui agora a gente tem a cerâmica no emboço, tá? Ele até aqui está trabalhando com uma parte de porcelanato no piso, uma cerâmica esmaltada na parede. Eu vou falar um pouco aqui também da questão das pastilhas, né? A pastilha, igual vocês veem na mão do nosso amigo aqui, são várias peças muito pequenas de cerâmica e elas vêm com uma tela aqui por trás. Por isso que no momento que ele está pegando em algumas delas aqui, todas elas estão seguras, tá? A questão da cerâmica, quando a gente fala aqui de pastilha, é uma cerâmica como as outras, normalmente esmaltada, mas tem o porcelanato, tem até pastilha de vidro, existe também. Mas no caso aqui, ó, a gente está vendo essas pastilhas, ele colocou a argamassa de assentamento, você até vê aqui, né? Com uma desempenadeira dentada, já está colocado. O que, que ele está fazendo aqui? Com uma régua, tem até um prumo aqui em cima para manter essa régua bem na horizontal. Ele faz uma linha, um alinhamento nessa argamassa que ele acabou de colocar. Para quê? Para ele poder colocar nessa fachada todas as pastilhas alinhadas. Tanto que você vê que essa colocação aqui está sendo alinhada com essa linha que ele desenhou aqui. Aí ele vai colocando várias delas, com martelo de borracha, vai colocando uma certa pressão nelas aqui, tal, para ter uma adesão. Depois que ele coloca elas, ela tem aqui, essa é até uma parte que você tem bastante perda do rejunte para aplicação. Eu não sei porque nesse vídeo aí, que estava até legal tal, mas na hora do rejunte eles já mudaram a cor da pastilha. Tá? A gente saiu da azul, veio para essa outra aqui com essa cor e aqui ele está aplicando o rejunte. A aplicação do rejunte é assim, por cima de todas elas, tá? Que é igual ele está trabalhando aqui. Aí depois ele vem fazendo o acabamento desse rejunte, tá? Ele pega, tem um pedaço de madeira próprio para isso, parece com um lápis, né? A parte não apontada do lápis. Ele vai passando ali, vai dando esse acabamento. Tanto que você vê que esse rejunte aqui, esse estão muito, né? Digamos, tem um acabamento muito melhor do que esse outro aqui que ainda não foi trabalhado, beleza? E por último ele vai fazer o que? A remoção de todo esse excesso do rejunte, tá? Igual ele está fazendo aqui. Beleza? Essas aí são as pastilhas. Aqui a gente vê uma aplicação de pastilha. Vocês já devem ter visto muitas pastilhas em fachada. E aqui a gente tem uma aplicação interessante que é até, digamos assim, uma viga balcão aqui, né, dessa fachada. Você tem uma viga aqui provavelmente invertida. E para ter esse sistema circular aqui, a pastilha é excelente, porque como ela é composta de peças muito pequenas, presas por uma tela, você consegue fazer essa curva com ela aqui, beleza? Falando um pouco ainda de parede, a gente tem o gesso sarrafiado, né, que é o chamado reboco de gesso. Eu prefiro o nome gesso sarrafiado, tá? É uma aplicação direto na alvenaria, tá? E
depois ainda tem que colocar um fundo preparador e a pintura, tá? Então, o gesso tem que ser pintado, né? E o fundo preparador é um fundo próprio para a adesão da pintura no gesso, ou você já usa uma pintura própria para gesso, tá? Tem essa opção. Aqui a gente vê nosso amigo trabalhando, é um serviço que gera um pouco de resíduo, um pouco de bagunça, tá? Não recomendamos a aplicação de gesso em paredes de andares térreos, por conta da umidade, é muito sensível essa questão da umidade. Nunca no lado externo de parede, em contato com as intempéries, sempre no lado interno, tá? E você vê que o gesso ele é basicamente aqui, igual ele tá. Vocês estão vendo essa foto aqui, eu removi desse vídeo. Quem quiser pode dar uma olhada. Você vê que o nosso amigo espalha o gesso muito bem. Ele vai de baixo para cima, a favor da gravidade. Ele já deixou umas mestras aqui para ele ter uma referência aí da espessura e tal, tá? E em muitos, cada vez mais vem sendo usado, tá? Algumas vezes ele pode entrar em substituição ao reboco, mas não é em todas, tá? É em várias, tá? E principalmente nas grandes cidades, né, obras prediais, tal, ele tem entrado muito bem aí, tá? A relação custo-benefício atende. A gente também aqui, ó, para revestimento de paredes, a gente tem as pedras naturais, né, rochas ornamentais, granitos, quartzitos e por aí vai, beleza? É muito interessante isso daqui, ó, que quando a gente, né, fala revestimento com pedras naturais ou rochas ornamentais, aqui a gente considera essas rochas coladas, tá, no substrato. O nosso amigo aqui, ele está aplicando o que eles chamam de pedra-madeira, é um quartzito, eu não lembro agora de onde a origem dele, eu até olhei na internet aqui para ver o que era. É um quartzito, parece com a pedra São Tomé, pedra Ouro Preto, igual vocês estão vendo aqui. E ele já tinha aí um reboco, se não me engano tinha uma cerâmica, ele removeu aquilo que tinha ali da cerâmica, fez vários sulcos na parede, né, para aumentar essa adesão, e ele está trabalhando com argamassa, a C3, e aos poucos ele vai colando essas pedras. Você vê o seguinte, igual ele já fez aqui, definiu o nível, preparou esses sulcos, ele passa uma argamassa ao lado das pedras que já foram colocadas, igual ele está fazendo aqui. Depois ele pega uma outra pedra, que ele já sabe que vai colocar ela ali, ele já tem isso aí mais ou menos definido pela forma, tá? Aí ele passa a argamassa atrás dela, coloca ela ali e trabalha com martelo de borracha, tá? Então você vê que ela vai ter uma adesão pelo tardós, pelo fundo, e vai ter uma adesão também pela lateral nessa massa que ele já tinha colocado, beleza? Lembrando que o fundo tem que estar o mais áspero possível para garantir essa adesão, tá? Aqui eu coloquei, digamos, a questão mais trabalhosa, a questão mais difícil, que são as pedras irregulares, tá? Mas pode também ter o assentamento das pedras regulares em uma parede. Aí já até parece com o assentamento de revestimento cerâmico. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma região próxima a uma ducha, tá? Aí ele até explica direitinho aí e tal. Próximo a uma ducha, tem uns 3 metros de largura, numa área exterior, tanto que você está vendo um registro aqui, tá? A tubulação já tem que ter sido feita de antemão, tá? Essa questão toda, beleza? Aqui, ó, é outro tipo de revestimento. Aqui a gente já vê umas placas de granito, espessura 2 centímetros, tá? E é a chamada fachada aerada, tá? A gente tem esses inserts aí, esse insert tem ele vai fazer o quê? Ele vai se prender tanto a um reforço, digamos, de concreto, você precisa de uma cinta de concreto na alvenaria, tá? Você não pode colocar esses inserts em blocos cerâmicos, em tijolos cerâmicos maciços, nem em blocos de concreto. Você tem que ter ali já uma previsão de que isso vai ser colado. Aí, além desse insert, você vê que tem uma certa articulação e cada insert desse aqui trava 4 quinas de pedra. Você vê que tem 2 abaixo aqui, que são travadas nesse insert, ele pode colocar mais 2 acima. Detalhe, essas pedras, elas já vêm com essa furação, tá? Normalmente, elas já vêm da marmoaria com essa
furação aqui, beleza? Então vai garantir o quê? Essa distância aqui que a gente está vendo entre a pedra e a parede. Isso tem um excelente efeito térmico, tá? O sol vai bater na pedra, vai esquentar a pedra, o que for, depois você tem esse ar aqui dentro, esse colchão de ar, que o calor ele vai chegar muito reduzido na face externa da alvenaria. Então, excelente efeito térmico, chamado de fachada aerada, beleza? Ainda nessa questão de paredes aqui, a gente tem os papéis de parede, né, painéis 3D, imitações e por aí vai, tá? Você vê, por exemplo, a aplicação de um papel de parede, né, tem primeiro ali dar uma lixada, tirar algum excesso, dar uma limpeza, tal, ali naquela parede, passa a cola, tá? E corta o papel na altura que precisar. A cola pode ser passada ou na parede ou no tardós do papel. E existe também o papel que ele já vem como um adesivo, com a cola ali atrás dele. A pessoa só remove aquele anteparo posterior e faz os cortes, tal. Essa questão aí de papel de parede. Quando a gente fala de tetos, a gente pode ter o quê? No caso aqui, ó, você vê que até uma laje treliçada já foi chapiscada, você vê que ela já foi chapiscada. E o nosso amigo aqui está chapando massa, e essa massa aqui está sendo chapada, tá? E com uma desempenadeira ele vai dando um acabamento primário aqui e depois eles vão vir com essa régua. Você vê nosso amigo aqui com uma régua de 2,5 metros trabalhando com sarrafeamento. Então aqui ele já está no sarrafeamento. Então é basicamente aquelas mesmas etapas do reboco. Tá? Primeiro você tem o emboço, espera 3 dias. Tá? O emboço é basicamente cimento, areia grossa, um traço de 1:3, tá? Uma quantidade necessária de água. Às vezes coloca ali um aditivo para aumentar essa adesão. Espera 3 dias. Aí depois vem a etapa do emboço. Esse daí é um sistema de reboco no teto. Normalmente é mais caro do que um reboco de parede. Por quê? Porque você vai precisar de uma grande área de andaimes. Eventualmente, andaime em um cômodo inteiro ou mais de um ao mesmo tempo, tá? E aí tem a questão do custo do próprio andaime, normalmente locado, normalmente alugado, e da mão de obra que você vai precisar de montagem, desmontagem e transporte do andaime em si ali dentro da obra, beleza? No teto também a gente pode trabalhar com gesso sarrafiado, tá? Você vê aqui o nosso amigo está trabalhando, dá até umas dicas interessantes, específico para passar no teto de lajota, que é uma laje, né? Vocês estão vendo aqui, é uma laje treliçada, na parte inferior da laje treliçada, em parte ali o gesso vai aderir nas vigotas de concreto e em parte ele vai aderir nas lajotas cerâmicas, beleza? Então, ou seja, é um trabalho assim, que também vai demandar uma plataforma de trabalho, andaime, o que seja, tá? E também vai ser mais caro que um reboco de parede por conta disso. É difícil trabalhar de baixo para cima. E por fim a gente tem os forros, tá? Diferentemente do reboco do teto e do gesso sarrafiado no teto, todo forro a gente vai estar rebaixando, vai ter um rebaixamento, vai ter essa distância aqui, ó, entre a face inferior da laje e a face superior do forro. Tá? Claro que para garantir essa distância eu preciso de uma estrutura. Você vê que aqui, para a colocação dessas placas de gesso, foi montado um sistema estrutural aqui, né? Você pode ver que aqui tem umas peças de metalon. Essas peças de metalon são presas à face inferior da laje, tá? E tem que ser montado esse trem muito bem nivelado, tá? Essa galera que trabalha com forro hoje em dia, já creio que todos eles já trabalham com nível a laser, que já dá aquele nível ali, aquela linha fixa vermelha em volta da parede, na face superior da parede, ajuda bastante nisso aí, tá? Então aqui você vê o nosso amigo prendendo uma placa de gesso, ele está com uma furadeira, colocando ali um parafuso, exatamente prendendo a placa de gesso nesse vergalhão não, nesse metalon da estrutura aqui, beleza? Aqui você vê as placas de gesso, elas já foram colocadas, né? Normalmente, hoje em dia quase que a grande maioria já usa placa de gesso acartonado, né? Chamado drywall, serve para parede e para teto também.
Aí você vê as placas de gesso acartonadas e entre uma placa e outra dado um acabamento de gesso. E aqui você vê as sancas, todo um sistema de iluminação, todo bonitinho, tudo acabado aí. O gesso permite que isso seja feito, essa questão aqui toda, a luminotécnica e tal, muito interessante. Hoje em dia tem gente que já trabalha com uma fita de LED colorida, tal, você faz o que você quiser aí. Aqui a gente vê um sistema de sancas também, né? Aqui a gente tem os spots de iluminação e uma iluminação aqui que você não vê a fonte da iluminação, você vê a projeção dela no teto. Ela ilumina o teto e a luz é refletida, tá? Muito interessante que você não cansa sua vista, você não vê a fonte da luz. Aqui também é um sistema muito interessante. Esses daí são os dos forros de gesso, tá? Aqui a gente vê a colocação de um forro de PVC, da mesma maneira que um forro de gesso, ele vai demandar uma estrutura, igual vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de metalons para ser preso às placas do forro de gesso. Você vê aqui na mão do nosso amigo, do outro aqui, umas placas, eles vão colocando, prende uma sempre na lateral da outra, tá? Tanto que para ele, né, fazer qualquer manutenção, qualquer coisa aqui, você tem que ir lá na primeira placa, tirar ela, aí você vai removendo outras placas aqui de cima, beleza? Aqui também demanda uma plataforma de trabalho, andame, alguma coisa para essa aplicação e tal. E o forro de PVC é um bastante usado por aí. Hoje já tem umas texturas legais de madeira, alguma coisa aqui. Aqui a gente já vê um forro de madeira mesmo, tá? Você vê que também precisa de uma estrutura, então muita gente pensa assim, ah, quanto é o metro quadrado do forro comprado? Metro quadrado do forro comprado é tanto. Ah, e a mão de obra para instalação? Mão de obra de instalação é tantos reais no metro quadrado. O que mais que eu vou precisar? Essa estrutura, tá? E isso daí é uma questão meio complexa. Olha aqui várias tábuas, essas tábuas você vê que elas são até presas na estrutura de madeira do telhado. Você vê que essa madeira mais escura aqui é do telhado, tá? Essa madeira mais clara, né? Esses barrotes que estão colocados aqui, provavelmente umas tabuinhas de 10 centímetros, tá? Você vê que aqui elas são presas nessa madeira escura da estrutura do telhado. E depois vão sendo colocadas as peças aí para execução do forro, beleza? A gente também forro tipo colmeia. Forro colmeia existe o metálico, né? Nesse caso que é um forro colmeia tipo alumínio. Existe o forro colmeia de plástico, de PVC também, tá? Essa questão do forro colmeia, ele tem uma vantagem que é onde você tem sprinklers, né? Sistema de proteção contra incêndio e pânico, SPCIP. Aí você tem os sprinklers, que eles liberam jato d'água quando algum sensor de fumaça indica que tem algum fogo ali dentro, tá? E a gente também tem o forro termoacústico, tá? O forro termoacústico ele pode ser em lã de vidro, lã mineral. Hoje em dia é mais usado lã de vidro, tá? Eles têm um isolamento térmico e acústico, tá? Muito bom. Então, a vantagem deles, às vezes você está ali num trecho de um galpão, uma região que tem uma cobertura metálica, tá? Aí o forro que você vai separar essa cobertura metálica da área de trabalho, recomenda-se fortemente que seja um termoacústico, tá? Porque esse termoacústico, ele não vai deixar aquele calor nos dias quentes, né, que aquela telha metálica vai receber, não vai deixar ela passar para a área de trabalho, beleza? Ô, gente, era isso mesmo. Aqui eu termino nossa aula sobre revestimentos e um grande abraço aí. Tchau para vocês.